E se eu te falar de um tópico que todo ano tem pelo menos 2 questões no Enia, você estuda? O meu nome é Isabela e hoje eu vou te mostrar 3 exercícios sobre esse tópico que tanto cai no Enia e quais são os tipos de exercícios mais recorrentes sobre esse assunto. Se você não viu vídeos anteriores, sabe que eu tô aqui fazendo essa playlist de vídeos focados no Enia para ingressar então no Profimate. Já falei um pouquinho sobre como que é a prova do Enia, quais são os assuntos que mais caem e também o porquê de se fazer o Profimate. Quando eu fiz a minha prova do Enia, eu gabaritei e aí agora eu tô trazendo quais foram as minhas estratégias para chegar nesse resultado. Resumidamente, o caminho mais curto é sempre começar por aquele tópico que você tem certeza que vai cair mais de uma questão. E no caso, a gente está falando aqui de áreas e volumes. Esse tópico caiu 4 questões no ano passado. E em 2024 foram 5 questões. Então, tem muita chance de ter várias questões sobre esse tema. E apesar de ser um assunto que a gente considera como fácil, tranquilo, né? Ah, é formulazinha de área, tudo. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena ver como esses exercícios são cobrados e qual que é o tipo de raciocínio que na prova esperam de você. Bora lá, vamos começar os exercícios. Bom, então eu tô aqui com o e-book, tá? E a gente vai fazer então o tópico que mais caiu nesses últimos anos, né? Então, desde 2016 para cá, que é o de áreas e volumes. Então, aqui nós temos todos os tópicos, vamos lá para o de áreas e volumes, tá? E aí a gente vê que ano passado esse tópico já caiu 4 vezes, no outro ano 5 vezes, 2023 mais 4, então é realmente um tópico bem recorrente. Então aqui a gente vai fazer algumas questões sobre esse tópico, questões que de uma forma ou outra englobam os mesmos tipos de conceitos, os mesmos tipos ali de raciocínios que a gente tem que tomar. Perceba então que esse e-book aqui já é feito para você imprimir e resolver as questões, ou mesmo que nem eu resolvendo aqui no iPad. Então, bora. Então, aqui nesse exercício, a gente tem o quê? Um paralelepípedo A, B, C, D, E, F, G, H. Da figura abaixo tem um volume V. Então, eu sei que é um paralelepípedo e o volume do paralelepípedo é volume é igual a área da base vezes a altura, certo? Então, uma certa área vezes a altura. Sabendo que I é o ponto da face EFGH, o volume do tetraedro ABCI é igual a. Se vocês forem perceber, o tetraedro aqui, a gente pode considerar ele também como sendo uma pirâmide de base triangular, né? E como que a gente calcula o volume da pirâmide? Então, o volume da pirâmide é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E em relação ao paralelepípedo, a gente consegue perceber que eles têm a mesma altura. Então, a mesma altura que eu tenho desse ponto I, né, até a base do tetraedro é exatamente a mesma altura do paralelepípedo. Então, eu tenho que essas alturas são H. Show de bola. Então, o H aqui da nossa relação, né, do volume da pirâmide, a gente sabe que ele é exatamente o mesmo H do paralelepípedo. E então falta determinar a área da base. Se você for perceber, olha só, aqui na minha base do meu paralelepípedo, né? Eu tenho aqui a base ABCD, que aqui a gente está chamando apenas de área da base, e a base do tetraedro é exatamente metade, né? Então, se a gente for observar, a base do tetraedro é exatamente metade da base do nosso paralelepípedo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso volume da pirâmide vai ser 1/3 vezes a área da base do paralelepípedo dividido por 2 vezes a altura, que também é a mesma. Então, a gente consegue ver que o volume da pirâmide aqui vai ser área da base vezes a altura dividido por 6. E aí, como essa área da base vezes a altura é justamente aqui o meu volume do paralelepípedo, então eu posso falar que o volume da pirâmide é o volume do paralelepípedo dividido por 6. Alternativa letra C. E como que a gente pode conferir, então, se realmente acertamos, né? Nesse e-book, então, também eu preparei aqui. Veja, a gente tem o e-book do gabarito.
E esse daqui é justamente o gabarito oficial do Profimate. Então é bacana porque a gente consegue também ver o que eles esperam que a gente pense, qual é o tipo de raciocínio ali que é esperado no Profimate, né? Perceba que não necessariamente é para fazer contas mirabolantes, mas é para ver se você consegue entender as relações, relembrar as propriedades que envolvem os conteúdos, né? Então, resposta letra C. Como chegamos? Próxima questão que também caiu ano passado, questão 29 da prova do ano passado. Também esse tipo de questão é corriqueira nesse tópico de áreas e volumes, tá? Então, nesse caso, ele dá três situações, né, pra gente definir o que que tá acontecendo. É comum exercícios mais analíticos desse tipo. Ah, o que acontece se eu aumentar um lado, né? Se eu duplicar o lado, o que que vai acontecer com a área, com o volume? Enfim, essas relações. Bora para. Considere as seguintes afirmações. 1. Se duplicarmos os comprimentos dos lados de um retângulo, sua área também duplica? Então, qual que é a área ali do retângulo? A área do retângulo é lado vezes lado, né? Então, A vezes B. Ele está falando, se eu duplicar, então, se agora a minha área for 2A vezes 2B, dupliquei os comprimentos dos lados. Qual que vai ser o resultado da minha área? Aqui vai ser 4 vezes A vezes B. Então, não, falso, não duplica, ela quadruplica. Então, vamos agora para a nossa segunda sentença. Então, se duplicarmos o perímetro de uma circunferência, o seu raio também dobra. Vamos lembrar, o que é o perímetro de uma circunferência? Vai ser o comprimento da circunferência, que é dado por circunferência igual a 2πr. Perceba que esse 2πr, ele é fixo, né? Então, o meu π, ele tem um valor fixo, ele não se altera. A única coisa que eu consigo alterar aqui para o comprimento da circunferência é realmente o raio. Então, se ele está me falando que esse perímetro foi duplicado, então eu tenho automaticamente que, para isso, o meu raio também foi duplicado. Então, essa é verdadeira. Sentença 3. Se duplicarmos as arestas de um cubo, seu volume também duplica. Então, como que a gente calcula o volume do cubo? Então, o volume do cubo, ele é dado por A ao cubo, onde A é o valor dessa aresta. Se eu tenho aqui, a minha aresta, ela foi duplicada, então quer dizer que eu não tenho mais A, eu tenho 2A ao cubo. Isso vai resultar em 8A ao cubo. No caso, o meu volume não foi duplicado, ele foi multiplicado por 8. Então, falsa também. Com isso, só nos sobra que apenas a sentença 2 é verdadeira, ou seja, letra A. Show? Tranquilo, né? Mas é bem comum esse tipo de exercício. Inclusive, às vezes ele não vai falar duplicou, ele pode falar se o volume tiver um aumento de 100%. Se o lado ele for aumentado em 150%, certo? Então a gente também precisa entender esse tipo de relação ali, e esse tipo de exercício é bem comum, vale a pena estudar. O bom é que esse e-book tá organizado por tópico, então tá bonitinho, mastigadinho. Se você quiser se aprofundar em fazer exercício de área e volume, aqui já tem todos nos últimos 10 anos, do jeitinho que a gente gosta. Já acompanhando o gabarito, dessa forma a gente faz um estudo inteligente, focado em realmente no que mais cai. Se fizer sentido para você, o e-book tá aqui na descrição, tá? Abaixo do vídeo. E não perca os próximos vídeos que eu vou estar também abordando os outros tópicos mais recorrentes. Esse é o nosso top 1, mas eu também vou estar trazendo para vocês aí os outros tópicos que caem com muita frequência no Enia. Então vamos aqui para um exercício de 2024, um exercício que tem carinha daqueles que separa da aprovação da reprovação. Então já é um exercício um pouco mais complicado e bora entender o que ele está pedindo. Um círculo está inscrito em um setor circular de 90 graus. A razão entre área do círculo inscrito e área do setor que o contém é... Então, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo ali a área do círculo sobre a área do setor. O que a gente consegue perceber? Primeiro, ele está falando do setor circular de 90 graus. Então, eu tenho aqui, no meu círculo, um setor circular,
certo? Então, equivalente a esse trecho, então eu já sei que é o meu círculo dividido em 4 partes. O que que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que do meu raio, desse grande círculo, né, eu tenho que essas laterais do setor circular equivalem ao raio. Então, aqui a gente vai chamar de errão, tranquilo? Então, isso daqui vale errão e aqui tudo também vale errão. Show de bola. E por dentro eu tenho uma circunferência, né, menor, ela tá por dentro, então eu vou falar que aqui eu tenho um raio, ok? Vou chamar aqui de raio R'. Show. Como ele tá querendo ali essa relação da razão, vamos ver, vamos mexer um pouquinho com essa fórmula para entender como é que fica. Então, eu tenho que a área do círculo é dada por πr ao quadrado, então nesse caso vai ser πr ao quadrado sobre a área do setor circular. Já vimos que esse setor circular é o círculo dividido em 4 partes. Então, vai ser πr ao quadrado, porém dividido em 4, certo? Ajustando aqui, né, fazendo a divisão, a gente tem πr ao quadrado vezes 4 sobre πr ao quadrado. Conseguimos cortar aqui o nosso π, então é 4r ao quadrado sobre r ao quadrado. Então, o que vai determinar nesse exercício é justamente a relação entre os r's, entre o raio do meu setor e o raio ali da minha circunferência. Esse tipo de exercício tem a cara do Profimate, certo? Na disciplina de geometria, é muito comum esses exercícios onde você tem que fazer relações entre lados, raios e coisas do tipo. Vale muito a pena treinar exercícios assim. Bora lá então. Qual que é o pulo do gato aqui? É a gente lembrar que, na dúvida, uma coisa que sempre ajuda é tentar achar um triângulo retângulo. Então perceba, se eu pegar aqui do centro da minha circunferência até o que é o centro ali do meu setor circular, quanto que vale nessa medida? A gente sabe o quê? Se eu for pensar na circunferência como um todo, do centro do setor circular até qualquer extremidade é o errão, né? Então, se eu pegasse daqui até aqui, de fora a fora, seria um errão, né? Então, aqui, de fora a fora também é o nosso errão. Só que, da mesma forma, do centro até qualquer extremidade da minha circunferência, eu vou ter um errinho, eu vou ter um raio também, que é aqui, por exemplo, o meu raio da minha circunferência. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que este comprimento inteiro, ele vale errão. Deixa eu só apagar aqui. Aí. Então, esse comprimento inteiro, ele vale errão. E esse trecho aqui é o errinho. Então, o que que vai sobrar? Esse daqui em azul, a gente vai falar então que é o errão menos o errinho, ok? Como que nós tivemos uma perpendicular, né? A gente viu que ali onde tangencia essa circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus, então aqui é perpendicular. E se a gente for analisar no nosso triângulo, estamos procurando esse carinha aqui também, que é justamente esse valor aqui, ou seja, é outro errinho. Tranquilo? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um triângulo retângulo, onde os catetos são R, R'inho, e a nossa hipotenusa é R'ão menos R. E aqui a gente vai, então, estar aplicando o Teorema de Pitágoras. Lembre-se que Teorema de Pitágoras também é um tópico do edital. Vai ter questões mais focadas em Teorema de Pitágoras, só que muitas questões envolvem na parte de geometria Teorema de Pitágoras, tá? Calculando pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai ter R, R'ão menos R'inho ao quadrado é igual a R'inho mais R'inho ao quadrado. Somando, né, então, ali eu vou ter continua isso daqui ao quadrado, e aqui eu vou ter 2R ao quadrado. Ao invés de desenvolver esse produto notável, a gente pode até desenvolver, mas ele não vai chegar em lugar algum. Então, ao invés da gente desenvolver, a gente vai passar ele como raiz, né? Vamos realizar a nossa operação inversa. Então, eu vou ter que R'ão menos R'inho é igual a raiz quadrada de 2 R'inho ao quadrado, ou seja, eu ainda posso escrever isso como sendo
R raiz de 2. Vamos isolar agora esse errão e a gente vai ter que errão é igual a R mais R raiz de 2. E se quiser ainda melhorar, dá para colocar em evidência. E aqui a gente vai ter que o R é igual a 1 mais raiz de 2. Tranquilo? Então, a partir do momento que a gente já tem agora essa relação, nós voltamos para a nossa fórmula ali da razão. Isso aqui é que o exercício está pedindo, a gente tem que 4r ao quadrado sobre r, 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar 4r ao quadrado sobre r ao quadrado, 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Cortando ali nosso r ao quadrado, temos então 4 sobre 1 mais raiz de 2, tudo isso elevado ao quadrado. Alternativa letra E. Bom demais. Se você for ver, são todos conceitos simples, né? Apenas área do círculo, setor circular, teorema de Pitágoras, mas isso tudo ali bem misturadinho pode fazer uma questão que às vezes é o que vai te diferenciar do teu concorrente na hora de ingressar no Profimate. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, então curte aqui, compartilha, se inscreve no canal e me diga o que mais que você quer ver por aqui. Esse foi o top 1 do conteúdo mais cobrado no Enia nos últimos 10 anos e nos próximos vídeos a gente vai dar sequência vendo os tops 2 e 3 mais cobrados ali no Enia para que a gente consiga fazer uma prova com estratégia, vendo os conteúdos que mais caem e garantindo a aprovação para ingressar no Profimate. E se você se interessou por esse e-book utilizado aqui na aula, o link tá na descrição, tudo organizadinho por tópico, tanto o PDF para você fazer e imprimir, fazer sozinho ali, quanto também o gabarito para você estar conferindo e vendo como são as questões do Enia.